Está chegando o grande dia, o primeiro Corre Todos por Elas, que vai acontecer em Lima Campos, dia 5 de outubro, e eu estou recebendo a nutricionista, a nossa nutricionista do Corre Todos por Elas, a Rauana Silva. E a Rauana Silva, ela é pós-graduada em nutrição esportiva, e eu vou deixar para que ela fale um pouco mais sobre a sua formação, Rauana. Tudo bem, Raimundo? Primeiramente, não posso deixar de externar a minha satisfação de estar aqui, trazer informação sobre a base alimentar, porque nunca é demais e principalmente para essa modalidade nova que está crescendo dentro do nosso município e nas cidades vizinhas. Como já apresentado, uma das minhas especializações é a nutrição esportiva, certo? Que nós temos como principal objetivo cuidar, né, das pessoas em qualquer modalidade esportiva que elas venham a estar no momento. Muito bem, a primeira pergunta é, você vai estar conosco no dia 5 de outubro? Sim, vou estar presente no dia 5, né? Não garanto conseguir correr os 5 quilômetros, mas vou estar presente, Raimundo. Muito bem, mas com certeza você vai ganhar essa medalha aqui, olha, linda a nossa medalha. E sim, e a nossa pergunta é, Rauana, qual é a base de uma alimentação ideal para quem corre regularmente? Eu gostaria até de que essa pergunta ela fosse direcionada para quem está iniciando, né, a prática de atividade física, em especial a corrida. Certo, Raimundo. É o seguinte, quando nós falamos de uma base alimentar específica, nós temos que analisar vários fatores, principalmente o volume, a frequência, a intensidade. Então, assim, para quem está iniciando, a minha dica é começa reajustando a sua rotina, aderindo a alimentos mais saudáveis, tendo horário para se alimentar, porque isso faz o grande diferencial. Como também a ingestão de água é algo que é muito importante, já que durante a corrida o nosso corpo ele tende a transpirar muito, acaba que levando uma desidratação, perdendo eletrolíticos. Então, assim, quando você inicia qualquer tipo de modalidade esportiva, o primeiro passo é regular a base alimentar, ter quantidade de refeições ao dia, horários, diminuir aí o excesso de alimentos industrializados, que é um ponto muito importante, porque vai prejudicar. E no decorrer aqui da nossa conversa, nós vamos estar pontuando isso com um pouco melhor, tá? E, claro, sem dúvida, aí a questão da ingestão hídrica, como eu já falei anteriormente. A questão de alimentos específicos, né? Porque normalmente o que todo mundo espera é o que todo mundo quer. Quanto mais você tem uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, frutas, legumes, né, o feijão, a proteína, e tirando aquilo que nós já sabemos, que todo mundo é consciente, que é sobre evitar alimentos gordurosos, frituras. Então, esse é o primeiro passo para quem está iniciando. O segundo passo é buscar um acompanhamento nutricional para que haja, né, ali um planejamento alimentar de forma individualizada. Muito bem, recomendo também buscar um profissional de educação física para Sim. orientação. Eu sempre falo que a nutrição e a educação física eles andam juntos, Sim, né? é um casamento. É verdade. Sim, existe uma diferença entre a dieta de um corredor iniciante e de um corredor avançado. Você poderia falar um pouco sobre para quem está iniciando? Certo, como eu falei anteriormente, né, a questão vai dependendo do volume de treino, da intensidade desse treino. Então, assim, um corredor iniciante, fazer esses reajustes dentro da base alimentar, por enquanto, foi o que eu citei anteriormente. Agora, para um corredor avançado, claro, o reajuste de calorias, ele vai influenciar, porque um corredor mais avançado, ele não vai correr só 5 quilômetros. Então, isso a gente já vai ter que reajustar dentro da base alimentar dele, não na rotina normal, certo? Mas, por exemplo, o que ele vai consumir 2 dias antes da corrida, ou então o que ele vai consumir antes da corrida, vai influenciar. Mas, assim, estrategicamente, de alimentos, eu posso até dizer que não, mas em quantidade, sim, muda muito, tá? Perfeito. Nesse caso, ele tem que procurar um nutricionista, né? É o recomendado. E quem é a nutricionista que eles devem procurar? Estou à disposição. Muito bem. É o que comer antes da corrida? Assim, tem um Corre Todos por Elas, que vai Sim. acontecer dia 5 de outubro. 30 minutos, uma hora antes, o que é que eu devo comer antes? Certo. Você tem Sim. alguma dica pra gente? Vamos lá. 2 horas antes,
Os nossos corredores, 2 horas antes da corrida, os nossos corredores, eles podem fazer uma refeição mais reforçada, certo? Então, assim, por exemplo, se for uma corrida na base de umas 7h30 da manhã, né? Então, ele pode tentar acordar um pouco mais cedo e fazer uma refeição um pouco mais forte, né? Um café da manhã mais reforçado. Por exemplo, a gente pode, nesse momento de 2 horas antes, um pão integral, certo? Um queijo branco, então ovos também cozido ou mexido, pode ser uma das indicações. Banana, que é uma das frutas que a gente passa a consumir bastante, principalmente devido ao que o potássio que é encontrado nela para evitar aquela questão da cãibra, né? Durante a corrida. E evitar, só ter cautela na cafeína, no caso no café, né? Para que não venha a ocorrer nenhum tipo de mal-estar durante a corrida. Certo. Quando se trata já de 1 hora antes da corrida, aí já muda um pouco a base alimentar. Por quê? Aos corredores não fazerem uma refeição muito volumosa, porque senão ele pode se sentir pesado, cansado no momento de correr e pode atrapalhar. Porque quando eu falei de uma refeição 2 horas antes, um pouco mais reforçada, é porque ele vai ter uma digestão melhor. 1 hora antes, aí a gente já passa para aquela banana com mel, a banana com doce de leite, tá certo? A gente pode estar adicionando aí 1 horazinha antes desse treino. 30 minutinhos antes do treino, a gente já pode optar também pelo sachêzinho em gel, que estão utilizando bastante, né, o carbogel, como também hoje é muito utilizado a beterraba, o suco de beterraba, como também nas lojas de suplementações e produtos naturais, vende o pó da beterraba, que ele pode ser diluído antes, né, da corrida, porque ele é vasodilatador, então ele vai te dar mais disposição. Aí uma dica também legal, você pode estar adicionando pão mesmo francês com geleia, é uma das indicações também para os nossos corredores. Perfeito. No caso, você recomenda, eu ouvi você falando aí muito bem, você recomenda só um pouco de café, né? Não muito, né? Antes do corre, todos por ela. Sim, até mesmo porque o cafezinho preto, né? Quando a Exato. gente fala, até mesmo porque pode gerar um desconforto gastrointestinal e, consequentemente, gerando um desconforto gastrointestinal, vai evitar com que esse corredor chegue aos 5 km, comece a gerar, né, aquela produção de gases excessivo e também acaba que ajudando um pouco mais, né, na perda de eletrolíticos, que é o que a gente precisa bastante e que muitos corredores acabam que perdendo durante a corrida. Não estou dizendo que você não pode consumir o seu cafezinho preto, só ter moderação no momento do consumo do mesmo. Quais os riscos de se alimentar mal antes da corrida? Bom, Raimundo, inúmeros, né? Até mesmo porque, como a gente já está falando de alimentação saudável, que os nossos corredores, eles já numa semana que se antecede o dia 5, né, já começaram a se alimentar um pouco melhor, para que no dia, caso você venha se alimentar mal, primeiro, fadiga precoce. Não vai conseguir ter um bom rendimento, não vai conseguir chegar aos 5 quilômetros, não adianta. Um processo de hipoglicemia, açúcar ela cai rapidamente. Então, assim, muitos desses atletas, eles podem começar a sentir tontura, mal-estar, certo? Pode chegar também até desmaiar, viu? Confortos gastrointestinais, né? Consumir alimentos rico em gordura, rico em carboidrato, rico em açúcar, pode gerar o quê? Um desconforto gástrico, azia, queimação, ou então também esses alimentos pode levar até uma disenteria, a famosa diarreia. A dica é, não inventem de consumir alimentos novos dentro da sua rotina uns dias antes que se antecede a corrida, porque pode realmente cair um pouco mal. E a desidratação. A gente fala muito sobre a base alimentar, mas a desidratação, a hidratação, na verdade, ela é importante, porque uma desidratação ela pode acontecer, né? Devido ao quê? O excesso de café preto pode ocasionar isso, né? Bebidas muito açucaradas também pode ocasionar. Energético em excesso também pode levar a essa desidratação, causando o quê? Cãibras, né? Durante a corrida, então pode prejudicar o desempenho aí dos nossos corredores. Muito bem, agora eu quero saber o que comer logo após uma corrida. O que é que nós vamos oferecer para os nossos corredores? As frutas, carboidrato rápido, né, Raimundo? Nós precisamos. Então, assim, a partir do momento
Finalizou a corrida, já tenta fazer uma refeição aí para recuperar o glicogênio muscular, frutas que ajudam no processo também de hidratação, a melancia, o melão, a laranja, são opções que a gente pode estar adicionando também, como também carboidrato rápido, né? Um pãozinho francês com ovo, com carne, proteínas, né? Proteínas magras que são mais saudáveis, com uma forma de fazer também essa reposição do glicogênio muscular. Essas são algumas opções. A tapioca também, os nossos corredores eles podem consumir uma tapioca como pós-treino com ovo, com geleia, então a tapioca também com geleia como pré-treino também é uma boa opção, tá? Essas são algumas dicas que a gente pode estar adicionando, não é nada muito diferente da nossa rotina não, tá? São alimentos que estão na nossa rotina, mas o que acontece é as formas de preparo que vai influenciar muito. Lá, quando a gente fala sobre a questão do que consumir 2 horas antes do treino, eu falo sobre a questão do queijo sem ser gorduroso, que é o queijo branco, e dos ovos também, porque é o seguinte, tem pessoas que têm acessibilidade com gases, e são alimentos que podem gerar aquele desconforto gástrico, né? Pode gerar aqueles gasezinhos. Então, se você tem essa sensibilidade, evita. E no pós-treino, você pode consumir aí à vontade. Certo, agora vamos falar sobre água, né? Hidratação, né? Essa hidratação, como é que ela pode acontecer 1 dia, 2 dias antes da corrida? Certo, a hidratação eu sempre digo, a gente tem que ingerir água independentemente de sentir sede ou não. Isso é uma das condutas que eu aplico dentro do meu consultório. Inclusive eu tenho vários pacientes que também correm muito, tá? Então eu estou sempre orientando eles. Sobre essa questão da hidratação, começa a ingerir água independentemente de estar sentindo sede ou não, porque a gente sabe que sede é um processo de desidratação. O corpo já está alertando quando chega essa fase da sede e que o paciente ele pode fazer um simples cálculozinho. Por exemplo, ele pode pegar o peso dele e multiplicar por 40 a 50 ml de água. Aí ele vai encontrar uma base de peso dele, certo? Então ele pode estar distribuindo, por exemplo, se encontrou com base nessa multiplicação 3 litros e 500, a gente pode estar fazendo o quê? Distribuindo durante o dia todo, né? Ele vai ver a melhor estratégia para ele, mas é não deixar de ingerir essa água. E uma questão que é muito importante é pós-corrida. Teve um processo teve uma perda de suor ali, com certeza teve perda de eletrolíticos, né? Então tem que repor. E para repor o quê? Água de coco, certo? Alguns eletrolíticos também que a gente consegue encontrar facilmente para fazer essa reposição. E a cada 1 quilo de peso que os nossos atletas, nossos corredores, eles aí perderem, eles têm que adicionar 1 litro de água a 1,5 litro. Muito bem, essa informação aí eu não sabia, estou sabendo hoje. Muito importante. Como saber se eu estou desidratado durante a corrida? Aqui eu estou correndo 3 km e como é que eu vou saber que eu estou desidratado, que eu preciso naquele momento de ingerir água? Sede excessiva é um dos primeiros sintomas que mostram o processo de desidratação. Além dessa sede, também boca muito seca, certo? Gritando por água é um dos fatores. E um sintoma que as pessoas não associam, tontura, visão turva, é um indício de desidratação. Tá? Então, para as pessoas ficarem atentas a esses sintomas, viu? Porque assim, durante a corrida, até para ficar se hidratando, acaba ficando um pouco pesado quando vem um volume muito grande de hidratação durante a corrida. Então, uma outra dica que eu dou a cada 15, 20 minutos, um golinho ali, só para o teu corpo entender e depois a gente só tentar aumentar essa hidratação pós-corrida. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com a nossa nutricionista. Nós temos uma nutricionista oficial do nosso Corre Todos por Ela, que é a Rauana Silva. E Rauana, qual o recado que você vai deixar para os nossos corredores, aqueles que já estão inscritos na corrida Corre Todos por Elas? A primeira dica é tentem ao máximo, né, a partir de hoje, já ter uma alimentação um pouco mais equilibrada, evitando mais os alimentos industrializados, esses embutidos que normalmente fazem muito parte da nossa rotina, porque são alimentos que vão gerar um processo inflamatório no nosso corpo e vai fazer com que você não consiga finalizar os 5 km, tá? E outro detalhe importante é a
Aqueles que conseguem ter um acompanhamento nutricional, para mim é uma das primeiras dicas, tá? Tanto acompanhamento nutricional, buscar um educador físico também, para você ter instruções ideais porque a gente fala sobre corrida e a gente acha que é só simplesmente chegar e correr, mas nós sabemos que tem questões de lesões, que hoje é muito comum e que essas lesões também, quando você tem uma base alimentar bem equilibrada, elas ajudam muito a evitar. Então comecem a partir de hoje se alimentar um pouco melhor, busquem orientações de nutricionistas que vocês têm aí por perto, se consegue ter o acompanhamento, agende sua consulta, né, Raimundo? Agende sua consulta aí para que você possa ser bem orientado. E para quem vai iniciar? Pela primeira vez eu vou correr, vou já iniciar o treinamento para eu poder participar do Corre Todos por Ela. Qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão iniciando hoje, que iniciaram recentemente a começar a correr, para poder estarem aqui no nosso evento? Primeiro, vamos começar a analisar o limite do teu corpo, né? Porque às vezes a gente fala, eu vou começar a correr e vou tentar seguir a meta de 5K. Começa analisando aonde teu corpo ele consegue. Sabe, sobre aquela nossa primeira pergunta, eu tenho que saber a velocidade, o volume e a intensidade. Então, isso é importante. Então, assim, para você que vai iniciar para correr no dia 5 de outubro, então comece respeitando o limite do seu corpo, vai vendo quais os sintomas que você vai sentindo durante a corrida e também comece já a controlar a base alimentar. Se houver a necessidade de uma suplementação, um carbogelzinho, um eletrolíticozinho ali para ser um reforço durante a corrida para não passar mal. E onde é que nós encontramos? Lojas de suplementações e produtos naturais, inclusive Lima Campos tem uma. Que maravilha, muito bem. E aqui, quero já entregar para você aqui a viseira da corrida. Com certeza você vai estar conosco. E a medalha só se você chegar. Não, mas eu vou chegar no final da corrida. Também a possibilidade de você ganhar um troféu também, viu? Eu não sei se esse troféu eu vou ganhar, Raimundo, mas eu vou me esforçar para pelo menos a medalha. Muito bem, pois muito obrigado, foi um prazer receber você e espero que em breve você esteja aqui conosco, tirando mais dúvidas, né? Conversando sobre atividade física, sobre alimentação, em especial alimentação, né? Sim. Atividade física porque você tem uma especialização na área esportiva, não é isso? Isso, Raimundo, e eu sou grata por estar aqui, por trazer informações, e eu costumo sempre dizer que informação nunca é demais, e quando se trata de falar da base alimentar, todos nós somos conscientes, mas infelizmente nem todo mundo consegue colocar em prática aquilo que nós falamos, e é tão fácil, né? Fácil, assim, entre aspas, porque são alimentos do nosso dia a dia que dá pra gente aí reajustar facinho dentro da nossa rotina e principalmente com base nas modalidades esportivas. Certo, muito bom, muito obrigado e até a próxima.